eu quero falar sobre 5 níveis de relacionamento com Deus. 5 níveis de relacionamento com Deus, baseado na experiência que Moisés teve, lá em Êxodo capítulo 33. Êxodo, lá, abra a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 33, nós vamos fazer uma leitura. Livro de Êxodo, no Velho Testamento, lá no início, a partir do versículo 7. Êxodo 33, a partir do versículo número 7. Vamos até o 16. Êxodo 33, 7 a 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha aí na sua, ok? Quem não tem a Bíblia, chegue perto aí de alguém que está com a Bíblia para fazer a leitura. Diz assim o texto, quero que você preste muita atenção, porque Deus quer falar com você. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui é muito importante e com toda certeza você vai fazer bem a sua vida, passando depois um tempo maior, debruçado aqui nesse texto, lendo, meditando, captando mais coisas que Deus quer falar com você nessa passagem. O que esse texto retrata é que Moisés, ele tinha um apego à presença de Deus, ele tinha um amor à presença de Deus, ele tinha um interesse de conhecer a Deus, de tal modo que, num certo momento, ele olhou e viu que estava cercado de muitas pessoas o tempo todo. Ele pensou consigo: eu preciso achar uma forma de me separar para estar com Deus. E então ele teve a ideia de armar uma tenda. Pegou uma tenda, né, para poder ficar separado, armou aquela tenda num lugar distante, fora do arraial, e ali então ele passou a buscar o Senhor. E a palavra diz que Deus foi solícito, Deus foi pronto em manifestar. E Deus tanto manifestava dando sinal por fora da tenda, quanto manifestava dentro da tenda, falando com Moisés. E Moisés passou a desenvolver um relacionamento com Deus naquela tenda.
De forma que, em certos momentos do dia, Moisés não abria mão de estar ali a sós com Deus, naquela tenda. Essa tenda, aí o texto fala que ela foi chamada tenda da congregação. Mas também nós podemos chamar essa tenda de tenda da comunhão, tenda do relacionamento. Porque Moisés não ia naquela tenda com o objetivo de fazer pedidos a Deus. É bom a gente frisar isso. Moisés ia naquela tenda para relacionar com Deus, para conhecer a Deus, para avançar, né, para subir, ascender degraus, a fim de tocar a glória de Deus. Você vai perceber que Moisés foi um homem muito íntimo com Deus, que tocou a glória de Deus, e a glória de Deus estampou-se na face dele, exatamente porque ele ascendeu, subiu os degraus de um relacionamento com Deus, e chegou a ter essa experiência sobrenatural. Agora, observe o seguinte: naquela tenda, naquele lugar, Moisés adquiriu algumas coisas, alguns valores, e que nós podemos e devemos também adquirir e buscar. Primeiro, ele adquiriu temperatura espiritual. Irmãos, é muito importante ter temperatura espiritual. É muito importante você falar com o coração fervendo, você ministrar com toda segurança, com toda convicção, e passando para as pessoas a presença de Deus que está em você. E Moisés, então, ele tinha um fervor, ele tinha uma palavra sempre forte, ele tinha uma palavra que mexia com as pessoas, a presença de Deus na vida dele mexia com as pessoas, porque naquela tenda ele adquiria temperatura espiritual. Outra coisa, segunda coisa que Moisés adquiria naquele lugar, né? Ali ele recebia uma maior unção, uma maior revelação de Deus, enquanto estava naquele lugar. Pode avançando, querido. E aí, em terceiro lugar, em segundo lugar, força e poder, né? Houve uma inversão aqui, mas não tem problema. Força e poder. O terceiro foi o que eu falei, segundo. Pode passar para o terceiro. O terceiro, maior unção e revelação para ministrar, né? Se você perceber, sempre que Moisés passava tempo ali, relacionando com Deus, né, logo após ele tinha uma maior unção e revelação para ministrar. Em quarto e último lugar, ele recebia uma maior intimidade com Deus, tá? Uma maior intimidade, ou seja, ele passava a conhecer o coração de Deus e passava a ter uma intimidade maior com Deus. Muito bem, nós vamos então ver aqui o seguinte: o primeiro nível de relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus, né? Primeiro nível de relacionamento, falar com Deus e também ouvir a Deus. Eu sei que todos aqui sabem falar com Deus, todos aqui já sabem se dirigir a Deus, mesmo você que não é ainda uma pessoa de oração, que não passa mais do que 2 minutos orando, mas você sabe se dirigir a Deus, você sabe falar Pai, sabe dizer Senhor, me ouça, Senhor, eu peço isso, peço aquilo. Ok, você já tem essa capacidade, essa condição, e você fala, né, expressa a Deus de uma maneira espontânea o que você sente, o que você deseja. Mas falar com Deus apenas não é relacionamento. Relacionamento é você falar com Deus e também ouvir a Deus. Então Moisés, quando ia para a tenda, ele pensava nisso: eu quero falar com Deus, mas eu quero também ouvir a Deus. Eu quero ministrar a Deus, mas eu também quero ser ministrado por Deus, né? Eu quero ter clareza do que Deus tem para falar, o que tem a fazer através de mim e assim por diante. Às vezes você fala: mas apóstolo, Deus fala com tanta gente, mas não fala comigo. Já ouvi tantas pessoas dizer: Deus falou comigo essa noite, Deus falou comigo essa tarde, Deus falou comigo essa manhã, Deus falou comigo tal hora, mas comigo Deus não fala. Por que Deus não fala, apóstolo? Por que Deus não fala comigo? Olha, o primeiro critério para Deus falar com qualquer um de nós é amor à sua presença. Amor à sua presença. Olha para cá. Uma pessoa que só vive a pedir coisas, um cristão meramente sanguessuga,
ou um consumidor de bênçãos espirituais, esse não tem como ouvir a Deus. Porque o interesse é apenas consumir as coisas, consumir as bênçãos. Ele não está interessado realmente em Deus. Não tem apego à presença de Deus. Agora, uma pessoa que entra num quarto de oração, que entra num lugar secreto de oração, que vai à presença de Deus diariamente na sua tenda de oração, de relacionamento, e diz: Senhor, estou aqui, eu quero aprender a ouvir o Senhor. Eu ainda não sei te ouvir na prática, mas estou aqui aberto. Estou antenado, estou ligado com o trono, ligado com o Senhor, e o Senhor tem liberdade de falar comigo, eu estou falando contigo, e o meu interesse agora é relacionar com o Senhor. Meu interesse agora é conhecer o Senhor. Não estou aqui para te pedir bênçãos, não estou aqui para te pedir qualquer coisa para mim e para alguém. Estou aqui para dizer que o Senhor é importante, que o Senhor me tem atraído, que o Senhor me ama e eu também te amo, e eu quero te conhecer, Senhor. Quem pode dizer amém? Aleluia. Então, se você não tem amor à presença de Deus, se você não ama a presença de Deus, não deseja a presença de Deus, não tem como você ouvir a Deus. O segundo critério para você ouvir a Deus é você se dispor a ouvi-lo de fato, dispor a ouvi-lo. Porque às vezes você não tem disposição de ouvir a Deus. Você é apressado, você é do tipo muito pragmático, e você pensa: se Deus não falou agora, rapidinho, ele deve estar ocupado, ele deve estar envolvido com alguma coisa, ele não quer falar comigo agora. E aí você já vai embora, sai da presença, vai embora, né? Na verdade, ninguém sai da presença de Deus, mas você pensa, você imagina, sair da presença e tal, né? Não saiu da presença, né? Porque se a presença de Deus está no seu espírito, você está 24 horas na presença dele. Quem diz amém, aleluia? Mas por outro lado, essa experiência de você estar diante da presença gloriosa de Deus, no momento à parte, no momento a sós, para desenvolver uma relação, desenvolver uma intimidade com Deus. Então, você tem disposição de ouvi-lo? Tem disposição de esperar Ele falar? Isso é importante. É o segundo critério para você ouvir a Deus. O terceiro critério é você dispor a obedecê-lo. Olha para cá. Se você não dispõe a obedecer ao Senhor, Deus não vai falar com você. E o quarto e último critério para você ouvir a Deus é você, de fato, se render a Deus, se render totalmente a Ele e se dispor a ser dEle, a viver para Ele, a andar com Ele, a se integrar nos propósitos dEle, avançar com Ele, né? Você amar tudo que Ele ama, se aborrecer de tudo que Ele aborrece, se interessar por tudo que Ele se interessa, valorizar tudo que Ele valoriza, né? E aborrecer-se de tudo que Ele aborrece e não dar valor naquilo que Ele não dá valor. Enfim, muitas vezes, o que se observa no nosso meio? Há muita gente cujos interesses estão em direção contrária aos interesses de Deus. Há muita gente que quer tomar um caminho oposto ao caminho que Deus quer que ele anda. E como é que Deus vai falar com alguém dessa forma, que não tem acordo com Ele, não tem concordância, não quer andar com Ele, não quer segui-lo? Ora, Deus não pode falar com você. Portanto, para Deus falar com você, revelar-lhe os seus segredos, revelar-lhe os seus tesouros, para Deus, de fato, manifestar a você dessa forma, de maneira clara, você tem que dar valor ao que Ele valoriza, você tem que ir na direção dEle, você tem que ser parceiro dEle. De outra maneira, Deus não vai falar com você. Então, se você não é a maior prioridade, ou melhor, se Deus não é, se o Senhor não é a maior prioridade na sua vida, não tem como Deus manifestar e falar ao seu coração, ao seu próprio espírito. É importante você entender, né? O nosso interesse, o nosso amor pela presença de Deus tem que ser mostrado para Ele todo dia, acima de tudo. O segundo nível de relacionamento que Moisés teve com Deus e que nós precisamos ter: falar com Deus face a face. A palavra diz aí em Êxodo 33:11 que falava o Senhor com Moisés face a face. Falava o Senhor com Moisés face a face. Ora, meus irmãos, isso não aconteceu rápido na vida de Moisés. Isso não ocorreu rapidamente nos primeiros momentos que Moisés esteve na tenda.
Isso foi resultado de um processo de relacionamento diário, de tempo investido na presença de Deus. Olha para cá, gente. Eu sei que para muita gente aqui, isso parece algo muito subjetivo, muito religioso, muito piegas, muito custoso, muito até fora de cogitação. Mas deixa eu falar uma coisa. Nós somos seres espirituais. Nós temos, aliás, a definição correta do homem o homem é um espírito, né? O homem é um espírito. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Essa é a definição. Nós somos seres espirituais. Nosso espírito clama, nosso espírito quer Deus, nosso espírito precisa de Deus. Por isso que muitas vezes você anda angustiado, abatido, entristecido, caçando alguma coisa para preencher o vazio e não acha. Por quê? Porque o seu espírito está vazio, seu espírito não está mergulhando em Deus, e recebendo mais de Deus, e tendo experiências de intimidade com Deus, e aí você fica desprovido, você fica se sentindo incompleto, insuficiente. Ora, a experiência de Moisés, falar com Deus face a face, não se deu de maneira rápida. Foi resultado de um tempo investido em oração. Olha para cá, se você quer crescer, se você sente no coração, né, algo clamando, você sente um clamor dentro de você, que você precisa crescer, você precisa conhecer mesmo a Deus, você precisa ser porta-voz de Deus, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa falar com Deus face a face. Então, você tem que entender que necessita mudar sua postura. Você tem que buscar um tempo com Deus. Você tem que armar uma tenda para estar com Deus. Porque o sucesso de tudo que você vai alcançar fora daquele lugar secreto será resultado do tempo que você passar ali com Deus, né? Por que Davi derrubou Golias, o gigante Golias? Porque ele tinha tempo com Deus na tenda. Por que Moisés foi um vencedor? Porque tinha tempo com Deus na tenda, tinha relacionamento com Deus na tenda, no lugar secreto de oração. Então, para você derrubar gigante no dia a dia, no trabalho, na sociedade, na escola, em todo lugar, você tem que ter tempo de oração, tem que ter tempo de comunhão, tempo de relacionamento com Deus na sua tenda secreta. Se você não tem esse tempo ali, você será derrotado, você vai perder a batalha, será envergonhado, não vai conseguir dar um testemunho convincente. Portanto, entenda, isso é vital. Isso é importante, isso aí é algo que você não pode prescindir. Você precisa armar a tenda. Olhe para o seu irmão e fala, você precisa armar sua tenda de relacionamento com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que buscar isso. Nós temos vindo aqui todo dia agora orar. Estamos orando aqui das 7h30 às 8h30 da noite. E eu fico olhando os poucos irmãos que têm uma vida de tenda. A maioria não tem vida de tenda, e aí não vem orar, porque quem não tem relacionamento com Deus, não se interessa por oração, não quer oração, quer outra coisa, e tem sempre uma desculpa para dar. Eu não posso orar, está difícil, está isso, está aquilo. Mas a verdade é que você tem que admitir, se você não tem essa vida de oração, se você não tem essa vida de tenda, no lugar secreto, isso pode ser no seu quarto, pode ser no quintal da sua casa, pode ser no banheiro, pode ser no mato, pode ser em qualquer lugar. Se você não tem uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, se você não aprendeu ainda a falar com Deus face a face, então é evidente que você não está fervendo. E se o seu coração não ferve, se o seu espírito não ferve, espiritualmente falando, não ferve por causa da presença de Deus, das coisas de Deus, então é lógico que você não vai ter prazer de orar, não vai ter prazer de ministrar, não vai ter prazer de pregar, não vai ter prazer de adorar, não vai ter prazer de buscar poder, unção, dons espirituais. Não, você vai ficar sempre um crente morno, um crente meio lá, meio cá, em cima do muro, indefinido, fraco e sem frutos espirituais. Então, isso é algo gravíssimo. Precisamos mudar a atitude, né? Deus, quando viu Moisés ali, sempre pronto para ouvi-lo, Deus disse, Moisés, você vai ascender um pouco mais, vai subir outro degrau. E aí Deus deu a ele a condição de ouvi-lo e também de falar com ele face a face. Aí vem um terceiro nível de relacionamento que nós precisamos buscar no dia a dia na tenda. Ter Deus como
ter com Deus uma intimidade de amigo. Ter com Deus uma intimidade de amigo. Olha só, eu e você precisamos ter intimidade de amigo com Deus. Ora, como é que você conversa com um amigo? Como é que você trata com um amigo? Você já reparou que com um amigo você conversa de maneira bem espontânea, bem natural, bem aberta? Você usa uma linguagem bem informal com um amigo? E você se abre facilmente com um amigo, porque você tem a confiança no amigo, e você quer repartir tudo com o amigo, e quer ouvir tudo que o amigo tem a dizer. Então, esse relacionamento assim, tão aberto, esse relacionamento sincero, esse relacionamento sem máscara, esse relacionamento sem qualquer barreira, é um relacionamento de amizade sincera, amizade íntima. Moisés passou a ter essa intimidade com Deus. A palavra diz que ele passou a falar com Deus, e Deus passou a falar com ele como a um amigo, Versículo 11, falava o Senhor com Moisés face a face, como fala a seu amigo, Olha para cá, Deus não é esse Deus que você às vezes pensa que é, esse Deus sofisticado, esse Deus tão elevado, com a ideia de ser separado e de falar uma linguagem sempre coloquial, ou seja, uma linguagem complicada. Não, esse Deus é um Deus que fala de maneira clara, no seu idioma, da forma que você o entende. Ele quer falar com você, Ele quer ser um amigão, Ele quer estar com você, te levantando todo dia, te abastecendo, te suprindo, te conduzindo, te fortalecendo, te antecedendo, abrindo portas e te dando instrução a cada passo. Esse Deus é um Deus amigo. Quem diz amém, aleluia? Quem quer ser amigo desse Deus, diga amém, aleluia. Você quer mesmo ser amigo dele? Está disposto a subir mais um degrau, na sua relação, no seu relacionamento, para ter intimidade de amigo, para poder dizer: ô amigão, que bom, estamos juntos, Imagina você batendo na mão de Deus, O jovem gosta de bater na mão do outro assim, Tá? Então todo dia: ô amigão, Aí você bate na mão de Deus: Senhor, que amizade nós temos, que maravilha, Senhor. Ah, Senhor, hoje nós vamos arrebentar, hoje eu e o Senhor faremos proezas na terra. Hoje nós vamos, Senhor, vencer um exército. Hoje nós vamos, Senhor, desbaratar os inimigos. Hoje, Senhor, nós vamos entrar por portas maiores. Hoje, Senhor, será um dia de vitória para nós. Então, quando você tem essa intimidade, você já levanta, entende? Falando com Deus dessa forma, e Deus fala com você do outro lado: sim, meu amigo, vamos juntos, vamos caminhar, hoje é dia de vitória e tal, e vai confirmando, e vai aquecendo seu coração, e você sai disposto para a luta, e com certeza terá um dia de vitória, um dia de bênçãos, Então isso é muito importante, irmãos, ter uma vida dedicada a Deus, e uma vida voltada para Deus. Agora, você tem que fazer investimento. Olhe para o seu irmão, olha para sua irmã e fala: você tem que fazer investimentos no seu relacionamento com Deus. Você não pode esperar que alguém empurra você. Você não pode esperar o próximo culto para você entrar num relacionamento mais íntimo com Deus. Você tem que sair daqui hoje disposto a armar a tenda do relacionamento, para conhecer a Deus, subir os degraus de um relacionamento íntimo, até tocar a glória dEle. Você pode aplaudir Ele, dizer aleluia, glória a Deus? Amém. Então, é um nível que nós precisamos alcançar, um nível de amizade com Deus, E para chegar nesse nível, você tem primeiro que amar a presença de Deus. Segundo, você tem que ouvir a Deus. Terceiro, você tem que obedecer a Deus, Em quarto lugar, você tem que se render a Deus. Então são 4 coisas essenciais que você precisa fazer hoje ainda nesse culto, para sair daqui a fim de alcançar um relacionamento dessa profundidade. É muito importante, você entrar no nível de falar com Deus e também ouvir a Deus, depois chegar ao nível de poder contemplar a face dEle, falar com Ele face a face, E perseverando na comunhão, perseverando no relacionamento diário com Deus, você chegará
a um nível de relacionamento, de amizade íntima com Deus. Isso vai ser muito favorável à sua vida. E o quarto nível de relacionamento é ter compreensão dos caminhos de Deus. Olha para cá, ter compreensão dos caminhos de Deus. À medida que você vai relacionando com Deus, olha para cá, você passa a conhecer os caminhos. O que é conhecer os caminhos? Isso tem a ver com coisas práticas, isso tem a ver com o dia a dia, isso tem a ver com saber escolher certo, isso tem a ver com o jeito de fazer as coisas, a hora de fazer as coisas. Quando você está desfrutando de Deus, num relacionamento onde você não está buscando coisas, você está apenas buscando a Deus, chega um momento que Deus fala: meu filho, eu vou lhe dar a conhecer meus caminhos. Moisés desejou isso. Moisés falou para Deus: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, me faça conhecer teus caminhos, me faça conhecer teus caminhos. Moisés quis dizer: Senhor, eu preciso saber como andar, eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso saber o que eu faço, eu não estou ainda seguro, o que eu faço? E aí Deus então respondeu para ele que lhe daria graça para conhecer os caminhos dele. E Moisés de fato conheceu os caminhos de Deus. E todos nós aqui precisamos conhecer os caminhos de Deus. Precisamos saber o que fazer a cada momento, a cada dia. Portanto, quando aprendemos a ter compreensão, a ter revelação dos caminhos de Deus, quando passamos a ter uma profunda compreensão, revelação dos caminhos de Deus, porque Deus pode revelar seus caminhos através da sua palavra escrita, através das Escrituras, na meditação das Escrituras, da palavra, Deus pode ir falando com você, mostrando caminhos, ou também diretamente ao seu espírito, falando diretamente ao seu espírito. Deus pode te dar clareza, te dar um constranger, te dar um impulsionar, te dar também um restringir, ou seja, é para ir? Então Deus impulsiona, vai. Não é para ir? Deus te constrange, te faz ficar ali sentindo incomodado, você freado, você pega e freia e não faz besteira, não segue no impulso da carne. Então é muito importante você saber discernir o que vem de Deus e o que é do mundo. É muito importante você saber o que é genuinamente a vontade de Deus e o que é a vontade da carne. O que é a vontade da carne? Você tem que discernir. E para discernir, você precisa ter uma vida de comunhão, de oração, de relacionamento com Deus. Porque à medida que você relaciona com Deus, você passa a entender os caminhos de Deus, você passa a viver de uma maneira correta e jamais vai cair no laço do diabo. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Então, é muito importante, irmãos, poder falar com Deus face a face, ter uma intimidade de amigo com Deus, mas também é muito importante saber compreender os caminhos de Deus, discernir a vontade de Deus e saber o passo certo, a hora certa de cada coisa. Isso é muito fundamental para o nosso crescimento, Moisés estava ali diante de Deus e ele desejou os caminhos de Deus, desejou conhecer os caminhos de Deus, e Deus deu a ele segurança. Mas chegou um certo momento, Moisés disse: tá bom, Senhor, ok, o Senhor tem me dado todos esses níveis de conhecimento, de relacionamento, mas eu quero mais, eu preciso de mais, Senhor, eu quero mais. Moisés disse: Senhor, eu quero a tua presença manifesta na minha vida, eu quero a tua presença como a minha marca, eu quero a tua presença como um sinal constante de que eu lhe pertenço, de que o Senhor me chamou, de que o Senhor está comigo. Eu quero a tua presença manifestando na minha boca, manifestando em tudo que eu ensino, em tudo que eu falo, em tudo que eu oro. Senhor, eu quero a tua presença. Se a tua presença não vai conosco, não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. E então, aquilo mostrava o quê? Que Moisés estava em alta temperatura espiritual, Moisés estava fervendo por dentro, e aí aquilo começou a exalar, e Moisés então sentiu que Deus iria falar, e Deus de fato falou com ele, e Deus disse: sim, a minha graça está com você, você vai achar graça, já achou graça na minha presença. Queridos irmãos, olha só, quando desenvolvemos um relacionamento com Deus, na tenda de relacionamento, de comunhão,
Deus vem e derrama graça sobre nossas vidas, graça sobre o nosso lar, graça sobre a nossa família, graça sobre as nossas finanças, graça sobre a nossa saúde, graça sobre o nosso ministério, graça sobre nossos amigos. Deus nos favorece de muitas maneiras, quando avançamos e subimos, ascendemos os degraus de um relacionamento com Ele, na tenda da comunhão. Compreenda, meu irmão e minha irmã, o Senhor está te chamando para um relacionamento. Deus não te chamou apenas para ser um mero apresentador de uma oferta, ou de uma oração que você faz religiosamente a Ele, a cada dia. Não, Deus está dizendo: eu quero um relacionamento, eu quero me dar a conhecer a você, eu quero que você me conheça, eu quero ampliar a nossa parceria, eu quero endossar tudo que eu já falei, minhas promessas, eu vou cumprir na sua vida, se você andar na minha presença, se você amar a minha presença, se você querer a minha presença, se você dispuser a ouvir a minha voz, se você dispuser a obedecer o que eu falo, ter o mesmo coração que eu tenho, pode ter certeza, você vai mais alto do que Moisés, porque você hoje é meu amigo. Oh, calamar. Aleluia. E aí vem, então, esse quinto nível de relacionamento, o quinto nível de relacionamento, ter a presença de Deus manifesta na nossa vida, né? E você vê que isso aconteceu com Moisés. O Senhor veio a ele, porque ele desejou a presença. Agora eu pergunto a você: você tem desejado a presença de Deus na sua célula? Como é que está a presença de Deus na célula? Como é que está a presença de Deus no seu dia a dia? Irmãos, isso é algo que me preocupa todo dia, né? Todo dia. Essa semana eu tive uma experiência gloriosa com Deus, né? A igreja vinha passando um momento difícil financeiramente, e muitos irmãos não são fiéis no dízimo, muitos não estão contribuindo aqui. Isso gerou um mal-estar tremendo, né? Nós temos hoje aqui 17 pessoas que recebem sustento da igreja, temos tributos elevados que nós pagamos aqui para sustentar o trabalho, né? E a renda estava despencada, né? E aí eu passei um tempo com Deus na tenda, passei um tempo relacionando com Deus, não pedindo dinheiro, mas buscando a Deus, né? E logo em seguida, né, eu fiquei sabendo de uma pessoa que recebeu um milagre, uma bênção financeira, e essa pessoa veio trazer uma oferta generosa, e essa oferta generosa era exatamente o que nós precisávamos para cobrir o resto da despesa. Eu disse: oh, meu Pai, que maravilha, como o Senhor tem dado um sinal da Tua presença, porque isso é algo forte, né? Mas não só nesse aspecto, Deus tem movido de várias formas e mostrado a presença dEle na minha vida, e eu falo: Senhor, é isso mesmo, é isso que eu quero, eu preciso da Tua presença. Sem a Tua presença não tem milagre, sem a Tua presença não tem porta aberta, sem a Tua presença não tem cura, sem a Tua presença não tem alegria, sem a Tua presença não tem mover, sem a Tua presença não tem prosperidade, sem a Tua presença não existe vida. Então, Senhor, eu quero a Tua presença no culto. E essa semana nós falamos sobre a ceia de hoje. Eu disse: Senhor, eu quero a presença do Senhor na Santa Ceia de domingo. Será que você tem clamado pela presença de Deus na célula? Senhor, se a Tua presença não manifestar na célula, nós vamos ficar lá clamando a noite inteira. Vem, Senhor, porque nós queremos Tua presença manifesta na célula. Queremos a Tua presença manifesta nos cultos, queremos a Tua presença manifesta nos encontros, queremos a Tua presença manifesta onde quer que cheguemos. Nós queremos a Tua presença, porque a Tua presença é que faz toda a diferença. Você tem desejado essa presença na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia? Eu lembro quando eu estava estudando na escola técnica federal, e ali só tinha gente ignorante, gente que abusava e zombava da fé das pessoas. E eu dizia: Senhor, que a Tua presença esteja aqui. E muitas vezes a presença de Deus vinha ali na sala de aula. Imagina você estudando física e a presença de Deus manifestando na sala. Que coisa maravilhosa. E tudo por quê? Porque eu orava e buscava Deus, e Deus foi quebrantando corações, e muitos amigos que eram ali companheiros de classe, hoje são pastores. Por quê? Porque a presença de Deus se manifestou na escola. Então eu pergunto: você tem levado a presença de Deus para a escola? A presença de Deus tem estado lá no seu trabalho? A presença de Deus tem trazido soluções para a sua casa? É a presença de Deus que faz tudo.
É Deus que faz tudo. Então, essa presença manifesta é fundamental na nossa vida. Nós precisamos buscar isso, mas isso só virá quando houver a disposição de relacionar com Deus numa tenda de oração, numa tenda de relacionamento. Então, eu não sei se você tem pensado nisso, né? Mas eu tenho pensado muito, né? Senhor, se a Tua presença não estiver aqui no louvor da igreja, se a Tua presença não estiver, Pai, no compartilhar da palavra, não vai resolver, Pai, não vai adiantar o nosso esforço. Senhor, eu quero a Tua presença, eu preciso da Tua presença. Levante suas mãos para o céu e diga: Senhor, eu estou entendendo agora quão importante, fundamental, essencial é a Tua presença. Eu quero a Tua presença. Diga: eu amo a Tua presença, eu preciso da Tua presença, eu quero aprender, a partir de hoje, a armar a minha tenda de comunhão, todos os dias, para adquirir temperatura espiritual e intimidade contigo. Amém. Fica de pé onde você está. Fica de pé, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor.